Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov e hoje esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho do porquê eu gosto tanto da lei da atração, por que eu estudei constelação familiar, o que me move nesse conhecimento. Então, eu sempre acreditei em lei da atração, eu nunca. Sabe esses questionamentos que a maioria das pessoas tem? Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou? Todos esses questionamentos, eles nunca fizeram muito parte de mim, parte do meu ser. Eu sempre, de alguma forma, talvez eu não soubesse explicar, mas eu sempre tive dentro de mim uma certeza de onde eu vim e para onde eu vou. E eu nunca tive dúvidas, nunca me questionei. E é uma sensação de eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Só que o que me traz os questionamentos e que me faz procurar entender como as coisas funcionam é exatamente porque você vai vivendo a vida, você tem sonhos e tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem. E aí, porque algumas coisas são fáceis de acontecer, você deseja logo ali adiante acontece, e tem coisas que você leva anos para conseguir ou às vezes nem acontecem. Isso sempre me fez muito parar para refletir, porque algumas pessoas, por mais difícil que tenha sido a sua infância ou acontecido situações muito traumáticas, difíceis, são pessoas que têm dentro de si uma força tão grande e uma capacidade transformadora que elas se tornaram uma outra pessoa, elas têm uma outra vida, sabe? Que quando tu vai olhar para elas, tu nem imagina que elas passaram por aquilo. Então, esse transformar que sempre me cativou. E eu acho que quando eu, né, falo que eu estudo a lei da atração, é muito mais por isso, porque quando tu vai a fundo e não fica só nas técnicas, porque as técnicas funcionam, sim, tudo isso funciona, mas existe uma, uma base de conhecimento ali por trás, que às vezes as pessoas não estão interessadas em conhecer como aquilo ali funciona. Que é, basicamente, você é um ser de energia. Você é, né, uma consciência que está aqui vivendo, que você precisa de um corpo para poder experienciar esse mundo tridimensional. Então, mas nós somos, em essência, então, uma consciência. E a gente está aqui para aprender e evoluir. Então, a gente precisa do nosso corpo físico. Imagina como eu iria experienciar sentir o vento. Se tu é uma consciência, você precisa de um corpo. E aí, para viver aqui no mundo, existem regras, né, regras que você tem que seguir. Então, para você atingir um objetivo, você tem que seguir certas regras. Aí tem as regras do universo, várias regras, né? E tudo isso te ajuda a ter uma vida melhor. E é muito interessante, então, porque eu nunca tive esses questionamentos, mas eu queria saber como as pessoas transformam a sua vida, porque eu quero, sim, ter uma vida diferente da que eu tenho hoje. Eu tenho muitos sonhos, muitas metas ainda que eu quero alcançar. E eu realmente acredito que eu vou chegar lá, porque eu estou caminhando para isso, né? Estou buscando formas, buscando conhecimento, buscando mudar o que precisa ser mudado para chegar ali. E, e é muito interessante isso, porque ontem à noite eu estava acompanhando um podcast que ele fala um pouquinho sobre esse mundo, né? Esse mundo interior, digamos assim. E o entrevistado ele é um físico que trabalhou durante toda a sua vida na NASA e em paralelo, numa outra universidade, ele estudava então sobre esses questionamentos. Ele tinha esses questionamentos de quem ele era, para onde ele estava indo, que é o Tom Campbell. Não sei se pronuncia assim, mas ele é então um americano que fez
Um estudo científico. Ele fez testes científicos. Então, ele tem várias publicações em revistas científicas, realmente estudando isso, né? Quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, como o universo funciona, como tudo isso interage. E é muito interessante, porque eu não conhecia ele, não conhecia o trabalho dele, mas ele, como um físico, como uma pessoa totalmente cética, que não acredita ou não acreditava até então, ele queria entender por meio de provas. Ele é uma pessoa que precisa que provem as coisas, ou precisa ver nessa outra forma para acreditar. Então, ele traz ali, ele explicou um pouquinho do estudo dele, de tudo, e ele traz o que ele fala é muito similar com o que eu gosto de estudar na lei da atração, que é os ensinamentos dos Abraham Hicks. Então, tudo que os Abrahams falam, ele trouxe. E ele testou. Tudo que ele estava falando ali, ele testou. Então, ele tem uma base científica por trás. E é muito interessante isso. E eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Que ele falou, então, como a gente interfere na nossa realidade. Porque, para começar, isso aqui que a gente vive não é a realidade. Ele traz isso como se o nosso mundo hoje fosse digamos assim, um jogo, né? A gente está aqui vivendo, mas isso não é real. Então, e como a gente pode interferir nessa realidade para transformarmos essa realidade, né? Que é o que as pessoas, né? Você vive uma realidade, você quer viver uma outra realidade. Como eu saio disso para isso? E é o que ele trouxe, o que os Abrahams falam, que é então, você tem o poder da intenção, você tem o poder da sua energia, das suas emoções positiva e negativa, e a outra forma é com a ação. Então, dessas 3 formas, você consegue mudar e alterar a sua realidade. Tem a realidade, então, que é ela muito mais que depende de nós, né, de algo muito pessoal, e uma realidade, então, que é de todo mundo. Por exemplo, amanhã eu quero que seja um dia de sol. Todo mundo tem um desejo. O meu desejo é que seja um dia de sol, o teu desejo talvez seja que chova para que amenize o calor, digamos. Então, nós desejamos coisas diferentes. E aí ele explica que o dia seria conforme o desejo da maioria das pessoas. Conforme a maioria das pessoas desejam, assim será o dia. Eu achei muito interessante isso. E porque daí a gente entende que nem tudo depende só do teu desejo. Talvez você esteja desejando algo, desejando coisas que não dependem só do teu desejo. Então você precisa se alinhar com pessoas que também tenham esse desejo, para que todos estejam caminhando para esse lugar. E aí entra o ambiente. Às vezes o ambiente que você tá é diferente, é um ambiente que ele não te leva para o lugar que você quer chegar. Então, isso tudo te faz refletir, né? Te faz entender que você sim tem muito poder de decisão, de escolha, de você poder sim mudar a realidade, que tudo depende de como você vê a vida, de como você vê as situações, qual é a intenção que você tem ali por trás, né? E aí, se a gente parar para pensar, Jesus nos disse que nós faremos coisas maiores do que o que ele fez. Então, se ele nos diz que nós faremos coisas maiores, por que a gente ainda duvida? Porque a gente acredita que talvez viver uma situação diferente na nossa vida é difícil. Então, vai muito do acreditar, da intenção. Será que você realmente tem a intenção de mudar? Será que você realmente tem a intenção de viver aquilo? Ou você diz que quer viver aquilo ali, mas no fundo você quer só ficar aqui falando enquanto o tempo passa, enquanto, né, os dias passam, a vida passa e você não faz nada para chegar ali?
né? E o quanto a nossa emoção também interfere nisso. Ser positivo, sim, vai atrair situações positivas. Ser uma pessoa mais negativa vai, sim, atrair situações negativas. Então, isso é, sim, real, né? E aqui, você precisa entender que é muito do seu foco. Como você olha para a situação, você foca no positivo, você foca no negativo. Porque a emoção que você sente durante todo o teu dia é o que faz atrair para você as situações, as circunstâncias, as pessoas. Então, pessoas negativas não vão estar perto de pessoas positivas. Ninguém aguenta ficar muito tempo ao lado de alguém que só reclama, que só vê problema, que acha que a vida é só isso. Ninguém. Então, entende que ali você já começa a realmente a ver como a energia positivo e negativo nas pessoas funciona. E a ação, você precisa dar os primeiros passos para chegar lá. Porque às vezes as pessoas ficam, né, quando eles passam as técnicas, a pessoa fica ali repetindo frases, mas no fundo ela não tem aquele desejo, aquela intenção de manifestar aquilo. Ela não muda nada. Ela só fica ali pensando ou imaginando, mas ela não tem uma atitude diferente. Por exemplo, eu quero emagrecer. Aí eu fico aqui pensando, me imaginando uma pessoa magra, vestindo tal roupa, me sentindo bem magra, imaginando, criando um cenário para aquilo ali, mas eu de fato não faço nada, não mudo a alimentação, não faço um exercício físico. Então, isso acontecer vai ser muito mais demorado, muito mais difícil, sabe? Precisa que você comece a fazer uma ação em direção àquilo ali. Então, tudo isso os Abrahams já trazem. E eu achei muito interessante que uma pessoa totalmente cética trouxesse, ele chegou a essas conclusões de que isso afeta. E